Meu marido me agrediu na frente de toda a família dele e ninguém se posicionou contra ele. Parte 4. Lucy, vá se vestir adequadamente. Marcos comandou, embora ela já estivesse vestida perfeitamente. E escove seu cabelo. Você parece que enfiou o dedo na tomada. Sim, papai. Lucy respondeu sem discussão, mas vi sua mandíbula se contrair do mesmo jeito que a minha quando engolia insultos. Enquanto passava por mim em direção às escadas, ela sussurrou. Está quase na hora, mamãe. Amanhã passou num borrão de preparações finais e tensão crescente. Marcos encontrou defeito em tudo. O jeito que arrumei os talheres, a temperatura da casa, o fato de ter escolhido usar meu vestido azul marinho ao invés do preto que a mãe dele preferia. Cada crítica foi cuidadosamente catalogada por Lucy, que se posicionou estrategicamente pela casa, seu tablet sempre ao alcance, sempre gravando. Às 11 da manhã, ela se aproximou de mim enquanto Marcos estava no banho. Mamãe, preciso enviar algo para o vovô Jim antes de todos chegarem. O que precisa enviar? Tudo, disse simplesmente. Todas as gravações do mês passado, mais as especiais desta manhã. O vovô Jim disse que timing é importante em operações militares. Me ajoelhei ao nível dela, olhando dentro de olhos que continham conhecimento demais para uma criança de 9 anos. Lucy, uma vez que envie esses arquivos, não há como voltar atrás. Tudo muda depois disso. Ela concordou solenemente. Eu sei, mamãe, mas manter segredos sobre coisas ruins não as faz parar. Só as torna piores. Com dedos firmes, ela compôs um e-mail para meu pai. O assunto dizia: Projeto familiar. Documentação final. A mensagem foi breve. Vovô Jim, aqui estão todas minhas observações para meu projeto escolar sobre comunicação familiar. Acho que vai achá-las muito educativas. Com amor, Lucy. PS. Podemos precisar daquela ajuda que conversamos em breve. Ela apertou enviar às 11h47, 13 minutos antes da família de Marcos chegar. Está feito, anunciou fechando seu tablet e me olhando com uma mistura de alívio e determinação. Agora esperamos o momento certo. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Lucy se estendeu como uma respiração presa. A família de Marcos estava sentada congelada ao redor da minha mesa de jantar, seus rostos passando por descrença, pânico e fúria. O próprio Marcos havia ficado completamente branco, sua mão ainda levantada de onde me bateu momentos antes. O patriarca confiante que vinha aterrorizando sua família de repente parecia uma criança assustada que foi pega quebrando algo valioso. O que exatamente você enviou para seu avô? Patrícia perguntou. Sua voz mal controlada. O sorriso superior havia desaparecido, substituído pelo cálculo afiado de alguém avaliando danos. Lucy olhou para sua avó com o mesmo desapego clínico que mostrara ao pai. Tudo, vovó Patrícia. Todas as gravações do papai machucando a mamãe. Todas as vezes que ele a chamou de estúpida ou a agarrou ou a fez chorar. Mas o que acabou de acontecer aqui? Mônica se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Marcos, me diga que ela está inventando. Me diga que você não tem... Eu não tenho nada! Marcos explodiu, mas sua voz rachou na mentira. Isso é insano! Ela tem 9 anos. Quem vai acreditar? O vovô Jim vai. Lucy interrompeu calmamente. Especialmente porque tenho datas, horários e gravações. A senhora Stanley nos ensinou que boa documentação torna a verdade fácil de verificar. O tio Pete, que vinha bebendo constantemente durante o jantar, bateu sua taça de vinho forte o suficiente para derramar vinho tinto sobre a toalha de mesa branca. Jesus Cristo, Marcos! O que você fez? Eu não fiz nada que não fosse. Marcos começou, então parou, percebendo que qualquer justificativa seria uma admissão. Patrícia se recuperou o suficiente para tentar controlar os danos. Lucy, querida, famílias têm desentendimentos às vezes. Isso não significa... Vovó, tenho gravações do papai chamando a mamãe de inútil, estúpida e perda de espaço. Lucy disse factualmente. Tenho ele ameaçando me tirar dela se ela não aprendesse a se comportar. Tenho ele agarrando forte o suficiente para deixar hematomas. A senhora Stanley diz que esses não são desentendimentos. Ela diz que são crimes. A palavra crimes atingiu a mesa como um golpe físico. Robert, que vinha mexendo freneticamente em seu telefone, levantou os olhos com a expressão de um homem calculando ruína financeira. Você tem ideia do que isso pode fazer com a reputação da família? Ele sibilou para Marcos. Com os negócios? Marcos se lançou em direção a Lucy, mas ela se posicionou estrategicamente perto da porta da cozinha e recuou rapidamente. As gravações já foram carregadas na nuvem, papai. O vovô Jim tem cópias, e a senhora Stanley tem cópias.
E enviei algumas para mim mesma em 3 endereços de e-mail diferentes. Mesmo se quebrasse meu tablet, elas ainda existiriam. Minha filha de 9 anos havia superado em estratégia uma sala cheia de adultos com o pensamento estratégico de um promotor experiente. Mônica se virou para mim com desespero vicioso. Isso é sua culpa, Amanda. Você a virou contra sua própria família. Que tipo de mãe? O tipo que documenta abuso para que sua filha não cresça achando que é normal. Lucy respondeu antes que eu pudesse falar. O vovô Jim diz que crianças que testemunham violência frequentemente se tornam violentas também, a menos que alguém intervenha. Patrícia agora andava atrás de sua cadeira. Sua compostura elegante completamente despedaçada. Podemos consertar isso. Podemos explicar que foi tirado de contexto que Marcos estava apenas... Apenas o quê? Lucy perguntou com inocência devastadora. Apenas batendo em mulheres? Apenas fazendo ameaças? Apenas me ensinando que é assim que homens tratam suas famílias? A campainha tocou. E todo adulto na sala saltou como se tivesse levado um choque. Lucy sorriu pela primeira vez no dia todo. Provavelmente é o vovô Jim. Mandei mensagem com o endereço depois de enviar as gravações. Ele disse que estava dirigindo direto da Pensilvânia. Através da janela da frente, podia ver a silhueta familiar do meu pai se aproximando da porta, junto com 2 outros homens cuja postura militar era inconfundível mesmo em roupas civis. Marcos parecia que ia vomitar. Lucy, ele disse desesperadamente. Seja lá o que fiz, sinto muito. Podemos consertar isso em família. Não precisamos de intervenção externa. Papai, Lucy interrompeu, sua voz gentil, mas firme. O vovô Jim diz que desculpas não contam quando alguém só pede perdão depois de ser pego. A campainha tocou, forte e insistente. Lucy olhou ao redor da mesa para os adultos que passaram o dia despedaçando sua mãe, e sua expressão era aço puro. Acho que é hora dos adultos terem uma conversa real sobre dinâmicas familiares. Meu pai ocupou a porta como um anjo vingador numa camisa passada e calças caqui. Aos 62, o coronel James ainda se portava com a postura de um homem acostumado ao comando, e os 2 homens ao seu lado tinham a mesma presença militar inconfundível. Amanda, disse, sua voz gentil quando seus olhos encontraram os meus, então endureceram para aço quando varreram a sala. Lucy ligou e disse que vocês poderiam precisar de assistência com uma discussão familiar. Marcos havia se encolhido contra a parede da sala de jantar. Sua bravata anterior evaporando diante de 3 homens que pareciam ter lidado com problemas maiores que um valentão de cidade pequena. Pai, eu... Comecei. Mas ele levantou uma mão. Ouvi as gravações, querida. Todas elas. Podemos conversar depois. Sua atenção se fixou em Marcos com precisão a laser. Agora, acho que este cavalheiro e eu precisamos ter uma conversa lá fora. Esta é minha casa. Marcos gaguejou, tentando convocar a autoridade que não possuía mais. E estas são minha filha e neta. Meu pai respondeu com a certeza silenciosa de um homem estabelecendo lei natural. Cavalheiros, se importariam de se juntar a nós no quintal? Acho que um pouco de ar fresco pode ajudar a esclarecer o pensamento de todos. Os 2 homens com ele, que depois soube serem policiais militares aposentados e amigos de longa data da família, se adiantaram com um movimento coordenado de pessoas que trabalharam juntas antes. Isso é sequestro, Patrícia gritou, mas sua voz não carregava convicção real. Senhora, estamos apenas facilitando uma discussão entre homens, um dos companheiros do meu pai disse educadamente. Às vezes essas conversas requerem privacidade para serem totalmente produtivas. Marcos olhou ao redor da sala desesperadamente, buscando o apoio da família, mas todos haviam descoberto interesse urgente em seus pratos, seus telefones, qualquer coisa menos encontrar seus olhos. Marcos, meu pai disse, seu tom conversacional, mas carregando a autoridade absoluta. Podemos fazer isso fácil ou podemos fazer difícil. Mas vamos fazer. 20 minutos depois, Marcos retornou à sala de jantar parecendo que havia passado por uma máquina de lavar. Sua camisa estava suja, havia grama em seu cabelo, e andava com o andar cuidadoso de alguém que recentemente aprendeu algumas lições duras sobre física. Meu pai e seus amigos seguiram, parecendo perfeitamente compostos, exceto pelos nós dos dedos ligeiramente arranhados do meu pai. Marcos tem algumas coisas que gostaria de discutir com todos. Meu pai anunciou placidamente. Marcos pigarreou, sua voz visivelmente rouca. Eu vou me mudar, esta noite. E vou assinar papéis de divórcio, com um acordo muito generoso para Amanda e Lucy. Quão generoso? Robert perguntou bruscamente. Seus instintos de contador entrando em ação apesar das circunstâncias. Um dos companheiros do meu pai puxou uma pasta manila e a entregou a Marcos,
que a abriu com mãos trêmulas. A casa é de Amanda, livre e quitada. Marcos leu numa voz mal acima de um sussurro. Custódia total de Lucy para Amanda. Com visitação supervisionada, apenas após completar aconselhamento obrigatório pela corte. Pagamentos mensais de apoio de $4.000 até Lucy completar 18 anos. Patrícia suspirou. $4.000? Isso é compensação justa por 7 anos de trabalho não pago e abuso psicológico. Meu pai terminou calmamente. Além disso, há uma cláusula sobre o fundo universitário de Lucy. Marcos estará contribuindo com $25.000 anualmente até ela se formar. Marcos continuou lendo com o entusiasmo de um homem lendo sua própria sentença de execução. Renuncio a qualquer reivindicação sobre contas de aposentadoria, poupanças ou outros bens. Concordo em frequentar controle de raiva e aconselhamento para a violência doméstica. Reconheço que qualquer violação destes termos ou qualquer contato com Amanda ou Lucy, fora de visitação supervisionada, resultará em... Ele parou, aparentemente sem vontade de terminar a frase. Resultará no quê? Mônica exigiu. Meu pai sorriu, e não era uma expressão amigável. Vamos apenas dizer que Marcos e eu chegamos a um entendimento sobre as consequências de comportamento ruim futuro. O tio Pete, cujo charuto havia se apagado durante a discussão externa, estava encarando Marcos com algo se aproximando do respeito pela primeira vez que testemunhei. Jesus, Marcos, apenas assine. Ele murmurou. Corte suas perdas. Marcos olhou ao redor da mesa mais uma vez, procurando aliados que não estavam mais lá. Sua família já havia começado o processo de se distanciar dele, protegendo seus próprios interesses agora que seu comportamento havia se tornado um passivo, ao invés de uma falha de caráter divertida. Vou precisar de uma caneta, disse baixinho. Lucy, que vinha observando todo o processo com a fascinação de alguém vendo justiça sendo servida em tempo real, entregou ao pai um giz de cera roxo de seus materiais escolares. Use este, papai, disse com inocência perfeita. É da mesma cor do meu vestido. 6 meses após aquele jantar de ação de graças, Lucy e eu estávamos sentadas na nossa cozinha agora, revisando cartas de aceitação de 3 programas diferentes de enfermagem. A casa se sentia completamente diferente sem a presença opressiva de Marcos. As cores pareciam mais brilhantes, os sons pareciam... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.